Olá, seja muito bem-vinda ao Pluralismo. Eu sou o Eliseu, fundador do podcast, e vou conversar contigo nesse dia tão especial que é o lançamento do podcast. Hoje é o nosso episódio piloto, trago uma pessoa muito especial para compartilhar esse momento conosco e nós bateremos um papo sobre um tema muito importante, tá? Esse é um podcast que nasce com uma proposta simples, mas muito poderosa, que é ouvir vozes, histórias e perspectivas. Aqui a gente vai falar sobre cultura, sobre sociedade, sobre negócios, histórias de vida e tudo aquilo que nos ajuda a entender o mundo um pouquinho melhor, tá? E a nós mesmos, obviamente. O pluralismo é um espaço de conversa aberta, sem fórmulas prontas e sem verdades absolutas. A ideia é trocar, refletir, discordar com respeito e aprofundar temas juntos. Porque em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de opiniões rasas, para escutar algo se tornou muito difícil. Esse podcast é importante justamente por isso. Ele convida você a sair da bolha, ampliar o repertório e enxergar a realidade por outros ângulos, seja para crescer profissionalmente, pessoalmente ou simplesmente como ser humano. Então, se você gosta de boas conversas, ideias que provocam, histórias que conectam, esse espaço também é seu. Coloca o fone, fica à vontade, porque pensar é plural. E vamos lá, vamos ao textinho de abertura, pessoal. Quando o novo ano começa, parece que junto com ele vem uma lista invisível de cobranças, metas, planos e mudanças imediatas. Como se janeiro tivesse a obrigação de resolver tudo aquilo que não deu certo antes. Mas será que isso é real? Ou será que muitas vezes estamos apenas respondendo a uma pressão social disfarçada de motivação? Vivemos em uma cultura onde a produtividade invadiu a vida pessoal e até os recomeços passaram a ser medidos por performance. Se não for rápido, radical ou visível, parece que não conta. As redes sociais ajudam a romantizar o sucesso e a vender a ideia de que todo mundo está avançando, menos você. Mas recomeçar não precisa ser uma ruptura. Pode ser um processo, pode ser silencioso, pode ser sobre ajustar rotas, repensar relações, hábitos e até pensamentos. Leveza não é irresponsabilidade. Respeitar o próprio tempo também é uma forma de evolução. Cada pessoa vive o tempo de uma maneira diferente, e talvez o ano novo não seja sobre acelerar, mas sobre entender melhor o seu ritmo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para falar sobre tudo isso, eu convidei uma pessoa muito especial que traz olhares diferentes sobre o tempo, recomeços e expectativas, tá? É a Carol, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Nós e a Carol já nos cruzamos anteriormente na vida. Nós estudamos na mesma faculdade. Você fez administração, Eu Carol? fiz economia. Fez economia. Isso de administração, ela fez economia. E no outro determinado momento de tempo a gente se cruzou numa empresa, enfim, num jornal de informações econômicas, enfim. E aí a gente volta a se reencontrar, nesse passo e ato de tempo, a gente volta a se reencontrar e trago a Carol aqui com muita felicidade. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Eli. É uma honra participar desse podcast com você. Estou muito feliz mesmo pelo convite e espero poder contribuir com esse novo passo da sua vida. Maravilha, com certeza contribuirá. E me fala um pouquinho de você, Carol, se apresenta para o pessoal. Quem é a Carol? Bom, eu sou a Carol, como ele falou, eu sou formada em economia. Depois de 10 anos trabalhando no mercado financeiro, eu resolvi sair e hoje eu atuo como consultora de imagem, desde o ano passado, quando eu fiz a transição de carreira. E agora essa é a minha dedicação exclusiva, né? Perfeito, Carol, muito bom. Então a gente vai falar sobre recomeço, falar sobre o ano novo, como nós comentamos anteriormente, que com a virada do ano nós temos essa pressão muito grande sobre recomeçar. Né? E parece que isso é medido como performance. Parece que se a gente não desempenha muito bem, nós não somos muito bem aceitos pela sociedade. Parece que a gente está um pouquinho atrás. Nós trazemos esse sentimento. E há explicações, né, para isso, para essa mudança de ano e essas cobranças excessivas que vêm junto com ele. E para isso a gente vai debater um pouquinho mais sobre o tema, Carol. Primeiro, janeiro precisa resolver tudo. O que você acha? Acho que não precisa resolver tudo, mas acho que é um caminho, é um começo onde a gente consegue reescrever a nossa história, consegue pensar novas formas de fazer o que a gente gosta, de fazer o que a gente se propõe a fazer.
Acho que é um bom passo inicial aí quando a gente fala sobre começos, né? Sempre começo de ano, começo de mês, sempre tem uma renovação. Acho que isso que bate na gente, né? Perfeito, muito bom. Eu concordo, Carol. Eu trago uma informação muito importante de uma matéria que saiu aqui no World Health Living Foundation, que fala um pouquinho sobre essa questão desse simbolismo que nós temos de querer fazer tudo quando o ano vira, quando o ano muda, né? Fazer esse tanto de coisa que a gente não fez no ano anterior. Tem um simbologismo, tem uma explicação histórica para isso, e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse conteúdo que a World Health Living Foundation nos traz, tá? Ela fala que, entre outras coisas, as origens e resoluções de Ano Novo, de acordo com a matéria, né, como eu comentei, esse costume de fazer resoluções logo no começo do ano remonta à Babilônia Antiga, onde as pessoas faziam promessas aos seus deuses no começo do ano para obterem favores em troca. Esse conceito evoluiu ao longo do tempo, com diversas culturas adotando tradições semelhantes. Hoje a tradição assumiu um caráter secular, mas a essência de estabelecer metas para o aprimoramento de pessoa permanece. Então, nós já temos essa informação. Eu achei muito interessante trazer esse dado, Carol, porque traz que não é algo novo, não é algo da sociedade contemporânea. Então, a gente vê que desde antes nós já temos essa simbologia, esse simbologismo de que quando há a virada do ano, nós precisamos, digamos, performar um pouquinho mais. Eu acho que essa não é a palavra que nós poderíamos usar na sociedade antiga, mas eu acho que cabe muito bem na sociedade que a gente vive hoje. É. Eu acho que o nosso cérebro ele precisa um pouco disso, né? De finalizar etapas e começar outras etapas, porque senão a gente vive numa constante de nunca finalizar nada e não ter aquela sensação de renovação, né? Eu acho que isso também é importante, quando a gente consegue encerrar ciclos, e aí, quando a gente encerra o ano, é um encerramento de ciclo, para começar um ano novo, começar com novas perspectivas, a gente conseguir ter um gás, uma energia maior para conseguir realizar nossas coisas. Acho que tem muito isso, que a gente precisa mesmo, assim, né? Nosso cérebro precisa disso. Perfeito, nos motiva, né? É algo que Isso. nos puxa. É. Mas, Carol, dentro do que você falou, você sente que existe uma cobrança silenciosa para estar melhor no começo do ano? Como isso aparece no dia a dia das pessoas? Nossa, com certeza, assim. Eu acho que sempre que a gente fala de começo de ano, a gente fala dessa renovação e é sempre no sentido de que a gente precisa fazer algo para ficar melhor para o próximo ano. Sempre no sentido de que preciso estar melhor do que ontem. E muitas vezes a nossa vida nos leva para caminhos que isso não acontece, né? É natural, a gente passa por fases de altos e baixos. Mas eu acho que tem essa pressão de que o ano passado não foi bom, mas esse ano tem que ser. E aí a gente tem que melhorar já no primeiro dia do ano, é por isso que a gente vai para academia, por isso que a gente começa a melhorar a nossa alimentação. Então tem toda essa cobrança de que a gente precisa fazer algo novo e melhor do que foi no ano anterior, né? É o pacote do ano novo, É né? o pacote do ano novo. É o pacote do ano novo, muito bem. Há um fato muito interessante dentro desse contexto, de que na mudança de que nós listamos diversos objetivos para realizarmos, entretanto, nós não definimos como metas. Segundo a psicóloga de Stanford, Kelly McGonigal, pessoas que estabelecem metas excepcionalmente específicas geralmente têm sucesso. Aí eu trago um ponto muito interessante que a Carol trouxe, essa questão de, por exemplo, nós viramos o ano, eu preciso ir para a academia. Nós viramos o ano, eu preciso ter uma alimentação melhor. O que nós trazemos com essas listagens, com esses tópicos, são objetivos, não chegam a ser metas claras. Aí que a gente cai numa situação um pouco complicada, que nos leva a muitas vezes não cumprir o que nós nos propomos. E aí fica uma dica para vocês, já deixo aí complementando o que a psicóloga diz, né, que é importante fazermos metas diárias e não simplesmente os objetivos aleatórios, de que um objetivo ele é algo mais amplo, pessoal. Então, digamos que eu quero ir para a academia, vou pegar o exemplo que a Carol deu. Eu quero ir para a academia, pronto, é o meu objetivo, ir para a academia em 2026. Só que se eu fosse transformar, isso fica muito aleatório, fica muito solto. Vocês percebem que a probabilidade disso dar errado é muito grande? Então eu preciso transformar isso em uma meta, tá? Então para transformar isso em uma meta, o que eu faço?
eu quantifico, eu coloco prazos, eu coloco mais informações, eu deixo ela mais específica. Ou seja, eu vou transformar agora o meu objetivo em meta. Minha meta é ir para academia a partir de janeiro, do dia 15, pagar o valor de R$ 89 e ter um melhor desempenho físico em 6 meses. Pronto, está uma meta estabelecida. Quando você tem prazos, você coloca certos limites para que você possa alcançá-los, fica mais fácil de você atingir aquilo que você se propõe. Aí, conceitos acadêmicos, você viu como Você casa? viu? E sabe que eu vi recentemente, não recentemente não, no final, na verdade foi no final do ano passado, né, quando a gente começa a ver as nossas metas e tudo mais, eu vi um neuropsicólogo falando sobre como estabelecer as metas para que elas se tornem mais realizáveis, né, digamos assim. Então, o que ele falou? Primeiro você vai colocar ali, e foi algo que eu fiz para mim e para o meu marido esse ano, a gente colocou ali, listou as nossas metas, 10 metas que a gente queria para o ano. Então, sei lá, trocar de emprego, atingir tanto de faturamento na minha empresa, comprar um imóvel. Colocamos ali as nossas metas. Depois a gente viu dessas metas qual que era a top 1. Qual que é a meta que a gente mais quer fazer, mais quer atingir. Aí dessa meta a gente começa listando todo o passo a passo detalhado do que eu vou fazer para realizar essa meta. E aí sim, você vai passa para a próxima meta, faz a mesma coisa, e aí você consegue ter uma visão mais palpável ali do que você precisa fazer para realizar essa meta. E não fica só então eu vou comprar um imóvel, em algum momento eu vou fazer isso. Não, como é que você vai comprar um imóvel? Tal mês você vai começar a pesquisar os imóveis, você vai ver a questão do pagamento, se é financiamento, se não é. Aí depois você vai ver qual que é exatamente o imóvel que você vai comprar, qual que é a localidade, e aí sim partir para ação e ir lá e comprar o imóvel efetivamente. Então, quando a gente tem essa visão mais completa do que a gente precisa fazer, acho que fica mais fácil também a gente colocar isso em prática, né? Sim, muito bom trazer isso. E você me lembra de uma coisa muito importante. Há muito tempo eu participei de um treinamento vivencial de liderança, enfim. Foi um treinamento super bacana. E eles trouxeram na época o que eles chamavam de projeto de vida. Olha, muito interessante porque talvez isso se encaixa muito com o que nós estamos falando. E nesse projeto de vida, né, eles elaboraram com base em um estudo que a Organização Mundial da Saúde tinha feito, falando quais eram as áreas mais importantes para nós nos dedicarmos para sermos felizes enquanto pessoas. Então, na hora de elaborar lá o projeto de vida, ele falava para você se preocupar com a área financeira, com a área social, com a área educacional, com a área familiar, não vou lembrar de todas, com a área familiar, com a área ecológica e com, enfim, tinha outras áreas lá, depois vocês pesquisem aí no Google que vocês vão achar. E aí, dentro dessas áreas, desses pilares, você começava a desenvolver as suas metas. Então, você falava, qual é o meu status hoje? Meu status hoje. Mas tem que escrever. É chato, mas tem que escrever. Tem que escrever. Meu status hoje é tal, 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 tal. O que desejo? Tal, 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 tal. Quando? Tal, 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 tal. O que fazer? Tal, 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 tal. Não lembrei das linhas, mas lembrei de todas as colunas, tá? Então funciona muito bem. Cara, tem um monte de ferramentas que a gente pode utilizar para começar o ano novo de uma forma mais tranquila. E não deixar janeiro acabar com a gente, né? Porque passa janeiro a gente volta pro ano anterior. É impressionante. É muito Exatamente. maluco. E tem esse marco também, né, de janeiro. Eu estava vendo um cientista também falando sobre o janeiro. Eu não lembro exatamente como é que ele chamou o janeiro, mas é um mês que as pessoas se propõem a não beber bebida alcoólica. Em janeiro. Em janeiro, né? E aí ele estava até comentando assim que para pessoas normais, assim, voltar ter esse mês que você não bebe bebida alcoólica, até porque, né, nas festas você acaba exagerando um pouco mais. E aí, seguir nos próximos meses e voltar a beber, isso não vai fazer tanta diferença na sua saúde, né? Isso vai mudar um pouco mais quando você fala de pessoas alcoólicas mesmo, né? São viciadas. Então, tem essa questão da gente também acabar janeiro e voltar para hábitos antigos. Então, Sim. na academia, janeiro, a academia tá lotada. Chega fevereiro, março, já começa a esvaziar de novo, as pessoas já começam a esquecer, já começam a ficar desmotivadas de novo, e aí volta pro mesmo ciclo, né? Eu confesso que eu sou um desses. Nossa, eu tenho que ter as coisas muito marcadinhas. Eu tenho que ter o projeto de vida que eu comentei, eu tenho que ter
uma estratégia que nós chamamos de metas SMART, que tem que ser específicas, tem que ser mensuráveis, tem que ser atingíveis, tem que ser realizáveis e tem que ter um tempo definido. É outra ferramenta, gente. Vão anotando as ferramentas aí para ajudar vocês a desempenharem bem aí no começo do ano. Mas eu tendo a cair nessa questão de, olha, passou janeiro, parece que Para volta. tudo. Mas muito explicável, dentro dos estudos que a gente comentou, de alguns estudos, o simbolismo que tem, né? E algo que não é de agora, como as coisas se perpetuam, o tempo passa, mas certas coisas não mudam, né? E falando disso, Carol, eu trago também outro dado aqui da World Health Foundation, onde a psicóloga aborda algumas coisas que a psicologia traz por trás das resoluções de tudo que a gente quer resolver no início de ano. O primeiro tópico que ela traz aqui para a gente é o efeito recomeço. Começo do ano como ruptura com o passado, uma oportunidade de começar do zero. O ponto 2, marcos temporais. Esses marcos criam uma separação mental entre o passado e o futuro, tornando os indivíduos mais receptivos a criarem metas ambiciosas. Expectativas sociais, o desejo de se adequar às expectativas sociais e fazer parte do esforço coletivo. Isso motiva os indivíduos. E o ponto 4 é que é a definição de metas e motivação. O senso de direção e propósito, a expectativa de alcançar, libera dopamina para a gente, que é o neurotransmissor ligado ao prazer, à recompensa, e por isso essa definição de meta e motivação ela toma a frente muitas vezes. Agora, Carol, eu queria falar um pouquinho com você, dentro dessas informações que a psicóloga trouxe, sobre o efeito recomeço, né? Que ela fala aqui que quando nós começamos o ano com ruptura. Nós queremos romper com o ano que acabou, nós queremos começar tudo do zero, nós queremos fazer tudo novo, esquecer toda a nossa trajetória. O que você acha disso? Tá certo? Eu acho que não. Eu acho que não funciona, né? E falando assim sobre experiência própria também, né? Passei muitos anos, quando eu era mais jovem, né? Fazendo isso. Não, que a partir de amanhã, dia 1º de janeiro, minha vida vai mudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, não passou de uma semana. Já tinha desistido de tudo, já tinha mudado de opinião, já não sabia mais o que eu queria fazer. Então, nunca dá certo. Essas rupturas muito abruptas, né? Nunca dão certo. Acho que a gente precisa olhar para o que a gente já fez, entender o que funcionou, o que não funcionou. E a partir de pequenos passos, a gente ir mudando as coisas que a gente precisa mudar para atingir nossos objetivos, né? Bacana, esses pequenos passos, as famosas micrometas. Fazer pouquinho faz muita diferença, Faz né? muita diferença. Eu lembro que eu não sei, nossa, não sei se foi o Sérgio Cortella que falou isso. Gente, talvez, olha, eu esteja trazendo a pessoa errada que trouxe a informação, mas a informação é certa, tá? Que disse uma vez em um podcast, ou foi em um vídeo do YouTube que eu vi, mas fica muito fresco na minha memória, de que nós precisamos fazer essas pequenas metas, que elas nos tornam felizes e nos tornam com o sentimento de que nós conseguimos atingir algo. Ele até cita uma coisa muito simples, que ele fala, olha, na pior das hipóteses, forra a sua cama. Forra a sua cama, que se o dia der errado, pelo menos quando você voltar, você tem onde deitar. Entendeu? É uma pequena meta. E quando a gente fala sobre essas questões sociais, a gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho, nós estamos muito relacionados também à questão da depressão, né? E esse ato de forrar a cama para uma pessoa que é ansiosa e que possui depressão, já é um ato muito difícil. E aí já é uma pequena meta, mas que é importante, que libera dopamina, então são universos ali que estão muito relacionados, né? Exatamente. Eu não sou nada sem ter meta. Eu não sei viver sem ter ali falando, eu quero chegar nesse objetivo. É que você é economista. Eu planilho tudo, eu gosto de tudo planilhado. Mesmo que eu não faça, assim, tem um planejamento. Se eu não fiz, aí é outra situação. Mas tem ali meu planejamento, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei onde eu quero chegar. Se eu não fizer isso, assim, eu fico completo caos. Eu fico completo caos, então não funciona assim. Eu sou geminiano e sou
ascendente em Libra bem voado, bem viajado. E assim, eu tenho tudo, Carol. Eu tenho a planilha, eu tenho os post-its, eu tenho o caderno de anotações gerais, aí eu vou ver, tá tudo escrito no mesmo lugar. E para organizar aquele mundo de informações dentro da minha cabeça é uma bagunça. Mas assim, o que tem me ajudado muito a organizar as minhas microatividades e as metas que eu preciso realizar são post-its. E cada post-it tem uma cor. Então, sei lá, o post-it azul são coisas que eu preciso fazer para já. O post-it Uhum. amarelo são coisas que eu preciso fazer daqui a um tempo. E assim eu vou me organizando. Enfim, cara, tem várias formas de se organizar, Carol. Tem Tem várias muita. formas de se organizar. Se a gente deixar o ano solto, não vai, não adianta, né? Não, não mesmo. Beleza, vamos em frente. Falando um pouquinho sobre evolução real e cobrança social. Primeiro, vamos começar por redes sociais, tá? No mercado e nas redes, parece que todo começo de ano exige um novo posicionamento, uma nova pessoa, um novo profissional. Essa cobrança é extrema para você desempenhar muito bem na carreira. Onde você enxerga o que de fato é evolução profissional, algo seu, e o que é cobrança social, que é algo externo, que não vem de ti. Nossa, essa é difícil. Essa é difícil. Eu acho que nas redes sociais a gente tá mergulhado em um universo de que tudo é bom, né? Na verdade. Começa que todo mundo performa super bem, ninguém é triste no trabalho, é tudo muito perfeito na internet. E quando a gente está nesse movimento também agora, né, desde o ano passado, eu tô nesse movimento mais de estar presente na internet, divulgando meu trabalho ali, fiz essa migração de carreira, saí do CLT para empreender. É algo que começa a me pegar, assim. Eu começo a olhar e falar, gente, acho que eu não tô indo pelo caminho certo ainda. Sim. O que tá acontecendo? Não tô tendo o resultado que eu queria, mas parece que tá todo mundo tendo o resultado que você, né, que você imagina que seja bom. E no final, tá todo mundo com esse mesmo sentimento. Se a gente for parar pra pensar, tá todo mundo assim também. Eu tive uma mentora, né, quando eu comecei nessa carreira, e eu percebi isso, assim, que os meus medos, às vezes, eram os medos que ela teve. Ela passou pelas mesmas coisas que eu passei, que eu tô passando, né? Então, a gente tem que também aprender a absorver os processos, né? A passar pelos processos de uma forma mais calma e entender que tá todo mundo no mesmo lugar. Tá todo mundo também perdido em alguma área da vida, também tá meio turbulenta. E a gente tá tentando, né? A gente tá tentando seguir a vida. Cara, eu acho impressionante, é assim, algo que é muito maluco, que a gente tem rede social pra tudo, pra nos deixar pra baixo. Então, assim, é impressionante que a gente tem, eu não sei se posso estar redes sociais, posso sim, eu acho, enfim, é uma opinião minha, mas enfim. A gente tem o Instagram para mostrar ali que a gente não tá tão socialmente encaixado muitas vezes. A gente tem o LinkedIn que, nossa, às vezes o LinkedIn me faz sentir um profissional muito aquém do mercado, muito. Nossa, enfim, não adianta, a gente se compara. A gente tem falei do Instagram, falei do LinkedIn, a gente tem o Facebook, né, que também segue essa mesma linhagem, a gente tem o TikTok, enfim, redes sociais. Vários. Existem diversos estudos que citam essas redes sociais, inclusive, falando sobre a questão, né, maléfica que ela traz em alguns pontos. Não estou dizendo que essas redes sociais só trazem coisas ruins, muito pelo contrário. Eu acesso, por exemplo, o LinkedIn todos os dias. Eu adoro o LinkedIn porque eu me atualizo muito, faço os cursos de lá. Não adianta, eu gosto do Instagram, eu fico no Instagram, eu gosto de postar fotos, acompanhar o que os meus amigos estão fazendo. Aí, comparação social É, novamente, né? tá Então, não sempre. adianta, a gente acaba caindo nesse lugar, não adianta. E é interessante, Carol, que nós falamos disso no contexto de adultos e de mercado de trabalho, né? No contexto Uhum. social, né? Da sociologia e do nosso envolvimento com as outras pessoas. Mas segundo o estudo realizado pela Fundação JLSE, cerca de 13% dos jovens brasileiros apresentam algum tipo de transtorno mental, como ansiedade ou depressão. O estudo diz que a exposição precoce nas redes sociais contribui para uma autoestima frágil e baseada na comparação.
Começa desde cedo essa frustração? Começa desde cedo. É impressionante. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos e ela já acessa. Ela não, hoje em dia ela tem celular, porque os pais trabalham fora e ela fica uma parte do dia sozinha. Mas você percebe até o jeito que ela se comunica já é mais voltado para o que ela vê na internet, já é mais acelerado também, ela não tem muita paciência para fazer as coisas. E você começa a perceber isso nas crianças cada vez mais cedo, quanto mais elas têm acesso à internet. Principalmente o YouTube, assim, o TikTok não, porque ela não tem acesso ao TikTok, mas o YouTube que tem aqueles vídeos até que eu detesto assistir com ela. É muito acelerado, é tudo muito acelerado. Então, desde criança, imagina a geração dela quando ela estiver, sei lá, entrando no mercado de trabalho, como é que vai ser isso, né? Sempre muito acelerado, com muita ansiedade para fazer tudo. E isso é muito prejudicial, né? Se é prejudicial pra gente, que é adulto, que a gente consegue filtrar algumas coisas, consegue entender algumas coisas, imagina pra uma criança que não entende muitas coisas, né? Sim. É muito perigoso, eu acho. Assisto o YouTube, gosto muito. Gosto muito. Eu acho que é porque sou professor, né? Então, mas assim, para mim o YouTube ele é a democratização da educação. Nossa, gente, Mas eu tem aprendo muita coisa ruim no tudo. YouTube. Tem, cara. Não adianta. É assim, a gente tem que peneirar. Não adianta, a gente tem que peneirar. Tem podcast que é muito ruim, tem rede social que traz conteúdos muito ruins, tem... A Tudo, gente né, na vê verdade. notícias assim que trazem essas informações de um modo muito explícito pra gente. E como que você acha que as redes sociais impactam nessa mudança de ano pra gente? Impactam nas nossas metas, no que nós podemos fazer, no que nós nos propomos a fazer? Como você acha que essas redes impactam? Eu acho que tudo tem um lado ruim e um lado bom, né? As redes sociais, às vezes, a gente consegue usar para se inspirar, né? Para se inspirar em um modo de vida mais saudável, até em metas pessoais mesmo. Você olha e você fala, poxa, se essa pessoa chegou nesse lugar, talvez eu consiga chegar também. Então, tem esse lado também positivo e tem um lado negativo, obviamente, dessa comparação, né? Da gente sempre pensar que a gente está atrás de alguém e que a gente deveria estar em outro lugar. Então, acho que tem esses dois lados, assim, que as redes sociais trazem, né? Mas o que eu acho importante também é a gente entender qual que é o nosso lugar real, assim, né? Nessa rede social. Então, como é que a gente está se encaixando ali, se a gente está usando isso muito para comparação realmente, e aí acaba, né, levando a depressão, a ansiedade e tudo mais. Ou se a gente está usando esse lugar realmente para se inspirar. O que eu faço nas minhas redes sociais hoje é só seguir pessoas que são parecidas comigo. Assim, fisicamente. É a nossa bolha. Não, mas até assim, fisicamente, por exemplo, eu não sigo Gisele Bündchen, porque eu nunca vou chegar no corpo dela. Eu vou seguir pessoas que têm ali, se eu quero me inspirar, né, no estilo de vida, eu vou seguir pessoas que estão ali mais próxima do que eu conseguiria chegar, né? Pra realmente não ter essa frustração, porque se eu fico seguindo pessoas que têm o corpo da Gisele Bündchen, eu vou achar que o meu corpo é sempre errado. E não é. Né? É só um corpo diferente. Então, acho que tem essa questão também da gente conseguir filtrar o que a gente absorve das redes sociais, né? Sim, dentro desse contexto que você traz, é interessante saber que foram tantas pessoas que lutaram para a gente chegar nesse lugar de ter representatividade, de poder nos entendermos, nos vermos em outras pessoas, né? Então, quando eu falo que eu falei da nossa bolha, eu digo assim, no âmbito positivo, entendeu? Que eu gosto de viver na minha bolha, gente. Eu gosto, mas porque quando eu saio, é muito desconfortável. Né? Às vezes a gente precisa sair da bolha, mas enfim, é muito desconfortável. Eu ia te perguntar, Carol, né, sobre a questão de que cada pessoa vive num tempo diferente, né? Ia te perguntar o que nos faz esquecer disso com tanta facilidade, mas você já me traz essa resposta falando sobre as redes sociais, falando sobre essa questão das comparações e de tudo mais. Eu me pego, assim, eu tento fazer bastante filtro, assim, do que eu vejo nas redes sociais e realmente seguir ali as pessoas que me inspiram de verdade, mas, às vezes, eu me pego numa situação, assim, me comparando, às vezes eu, sei lá, porque fulana de tal tá em tal viagem e eu ainda não fui pra esse lugar. Eu queria ir, mas, pô, ainda não tive essa oportunidade. Aí eu fico nessa, poxa, eu devia ter já ido pra esse lugar, pô, eu preciso mudar minha vida pra ter condições pra ir nesse lugar. Aí eu vou olhar pra essa pessoa e ela tem 10 anos a mais que eu.
Aí eu fico, pô, às vezes não é nem questão de que eu não posso. É o Mas tempo que a pessoa levou para chegar nesse lugar também. além do tempo que essa pessoa levou para chegar nesse lugar, a gente entra na questão. Será que ela não planejou isso no início do ano? Às vezes tá super planejado. Entendeu? Será que não foi uma meta dela para virada de ano? É, Ai, mas muito aí... bom. Mas eu entendo essa questão. São momentos diferentes. São tempos Exato. A diferentes, gente também né? tem A que gente tem aprender a fazer esse filtro também. Não, essa pessoa tá nesse lugar, mas olha o que ela já fez, né? Ela tem a mais idade, ela teve trajetória. oportunidades diferentes das minhas, enfim. Tem toda uma trajetória ali que a gente precisa levar em consideração também, né? Não só se comparar pelo resultado. Entender que a gente não parte de lugares iguais. Iguais, Né? exatamente. Nós não partimos de lugares iguais. Muito bom, Carol. Vamos falar um pouquinho de cultura de produtividade na vida pessoal, tá? Vamos. Há uma maldita culpa de não estar produzindo o tempo todo. Então, às vezes, nós já começamos aí a virada do ano com muita meta, muitos objetivos, porque nós sentimos que nós precisamos estar lotados de coisas a fazer. O que isso nos traz, Carol? Frustração. Porque a gente não consegue. Senão nós não somos capazes de produzir o tempo inteiro. E quando a gente faz isso, a gente faz o quê? Adoece, né? Esse é o resultado do workaholic, né? No final, alguém tá doente ali de uma forma ou de outra, então você não tá conseguindo equilibrar todos os pratinhos da sua vida. Alguma coisa você tá deixando quebrar aí. E eu vivi muito isso, assim, o ano passado, que foi quando eu fiz a transição de carreira. E aí, na minha cabeça, eu ia terminar o ano já muito bem colocada, assim, já conseguindo ali uma carteira de clientes, enfim. E foi um ano muito conturbado, porque foi o ano do meu casamento, eu tive muitas coisas para fazer. Eu viajei, assim, de última hora. Coisas que não estavam planejadas aconteceram. E quando chegou num determinado momento, depois do meu casamento, que eu falei, bom, agora eu consigo focar na minha carreira 100%, eu me pegava paralisada, assim. Eu falava, gente, por onde eu começo? E quando eu não conseguia realizar alguma coisa, ou num dia que, sei lá, eu só queria ficar deitada com o meu cachorro, porque eu trabalho de casa, né? Então eu só queria ficar ali deitada com o meu cachorro, trabalhando do sofá. Eu me sentia muito culpada por não estar fazendo outras coisas. E às vezes era o que eu precisava naquele momento, assim, esse momento de pausa, de olhar para as coisas com mais calma, e entender o que eu precisava fazer ali com calma e não acelerado, sem fazer um planejamento ou fazendo coisas atropeladas, assim, e no final tendo resultado nenhum. Então, foi um momento muito delicado, assim, mas hoje eu consigo, com muita ajuda da terapia, claro, né? Mas aí hoje eu consigo, né, entender muito melhor esse momento que eu passei e agora o que eu preciso fazer para conseguir ser um pouco mais produtiva, para atingir o meu objetivo, mas sem ficar nessa produtividade excessiva, sem ficar me culpando quando eu tento descansar, assim. Perfeito. Essa cultura da alta produtividade, da produtividade no tempo inteiro invadiu a nossa vida pessoal, né? E a gente tem um dado uma informação importante, um fato importante, que é a questão do home office, né? Então, assim, muitas pessoas romantizam muito o home office, falam, é muito bom porque eu não preciso pegar o transporte público. Eu concordo com essa questão que o nosso transporte público, enfim, não está 100% perfeito ali, enfim. Que eu tenho mais tempo para ficar com meus familiares, mas eu acho que as pessoas esquecem de perceber que quebra a linha do que é pessoal e do que é profissional. Porque Total. nesse modelo de home office, por exemplo, essa cobrança por alta produtividade, ela aumenta e existe um outro fato interessante de que não há separação entre o profissional e o pessoal. Parece que o profissional ali, que ele está trabalhando no modelo home office, ele é profissional 24 horas. Então, assim, o celular tocou tal hora, ele vai atender, ele vai ficar no telefone tal hora, no momento do almoço dele, ele vai, no momento da janta, ele vai mexer, enfim. Tem essa ruptura. Olha, a cultura da produtividade é algo que acaba com a gente, acaba com o nosso emocional. Total. E hoje eu trabalho de casa, né? Como eu falei, eu tenho um escritório, mas o ano passado eu me deixei muito trabalhar no sofá com o meu cachorro. Me deixei muito fazer isso. Chegava de final de semana, eu falava pro meu marido, eu não aguento mais ficar em casa. Porque eu passava a semana inteira no sofá.
trabalhando, quando eu trabalhava num sofá, fazendo... Aí, e a minha casa é minúscula, né? Então, era o sofá, atrás de mim tinha uma bancada e atrás era a cozinha. Então, o que eu precisava fazer? Só ir pra cozinha, banheiro, sala. Era o que eu fazia ali. Então, chega num momento, assim, que eu tava saturada da minha casa. Eu falava, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais ficar de final de semana aqui em casa. Preciso sair. Por quê? Porque eu não tinha essa quebra, né, do que é trabalho. Hoje eu tento, para esse ano, né, a minha meta é tentar Aí. trabalhar mais no escritório. Muito bem. Trabalhar mais no meu escritório para realmente ter essa separação. Até para a hora que eu for almoçar, eu não almoçar no escritório, né? Trabalhar almoçando. Eu ir para um outro espaço, ter um momento ali de relaxamento para antes de voltar para o trabalho de novo. Porque senão a gente, pira. Sim, é importante. A gente tem que entender que a gente passa mais tempo no trabalho com atividades laborais do que com nossos próprios familiares, né? Começa daí. Começa daí. Então, assim, a gente tem que, partindo desse princípio, a gente tem que entender que esse tempo de trabalho, ele impacta muito nas nossas decisões do ano. Ele impacta bastante, porque ele leva um período de tempo muito grande das nossas vidas. Então, tem que ser planejado direitinho, tem que estar tudo certinho para que você possa desenvolver as outras metas que você se propõe no comecinho de janeiro, tá? Muito bem, Carol. Vamos falar sobre recomeço como processo e não como ruptura. Você trouxe um pouquinho dessa questão logo lá no comecinho da nossa conversa, falando que não era necessário quebrar, né, partir do, enfim, de uma maneira abrupta, enfim, de acompanhar o processo. Vamos retomar esse tempo um pouquinho, porque eu acho que esse tema um pouquinho, perdão, porque eu acho importante para a gente dar continuidade aqui com a nossa conversa. Nossa, tá quase encaminhando para o final. Ai, que tristeza. Ai, que triste. Aí, ó, tá? Recomeçar também pode ser continuar de um jeito diferente. Essa é uma afirmativa que eu levo muito a sério, que eu considero bastante, tá? E aí vamos voltar para as redes sociais, que eu tenho que criar um episódio só de redes sociais, porque não dá, não dá, muita coisa. é muita coisa. Você acha que as redes sociais ajudam ou atrapalham quando o assunto é recomeço? Eu acho que é um pouco do que eu tinha falado, assim. Tem coisas positivas e tem coisas negativas. Assim, eu vou falar uma das minhas metas para esse ano também é sair um pouco das redes sociais. Eu trabalho com as redes sociais. Se o meu lazer, né, o meu tempo de lazer for também nas redes sociais, gente, eu não vou sair das redes sociais, né? Então, o meu planejamento é realmente dar um tempo e sair um pouco. Então, para mim, hoje, eu vejo mais como um lado negativo do que positivo. Tá mais me atrapalhando do que ajudando. Mas, ao mesmo tempo, é onde eu me inspiro para algumas coisas, onde eu pego ideias para o trabalho, é onde eu consigo ali espairecer de alguma forma, acompanhando gente engraçada. Eu não assisto muito YouTube, mas nos Reels, por exemplo, eu fico assistindo Reels de coisas de casal, assim, que eu acho engraçado, e eu gosto de fazer essas coisas. Então, quando eu tô num momento ali que eu tô muito estressada, se assistir um vídeo engraçado, é um relaxamento, né? Então, ajuda em alguns momentos. Mas para esse ano, para mim, eu vou sair um pouco das redes sociais. Inclusive, eu comecei o ano passado a sair um pouco mais das redes sociais, porque a gente fica muito acelerado, né? Porque Reels é coisas de 15 segundos, você já tá trocando, assim, só fica passando ali o dedinho e recebendo muita informação muito rápido. Eu comecei a ficar muito, muito estressada e muito ansiosa. Aí eu falei, não, eu preciso parar com isso. Voltei a ler. Esse mês eu já li 2 livros. E a gente tá no quê? No dia Olha! 9. Caramba! E comecei já um outro. Por quê? O tempo que eu ficava nas redes sociais, eu tô lendo agora. Nossa, agora falam olha, como se fosse a coisa mais absurda do mundo, né? Nossa, ela lê um livro. Mas hoje em dia tá desse jeito, né? E foi uma forma que eu encontrei, assim, de realmente pausar a minha vida, assim, de conseguir ter um momento ali de pausa, de relaxamento e não ficar tão acelerada. E mudou, assim, em várias coisas. Não só nisso, mas a minha comunicação ficou melhor. Às vezes eu esquecia, assim, de tanto ficar nas redes sociais e não ler tanto nos últimos anos. Às vezes eu esquecia como, sei lá, pensar é com S ou com C cedilha. Eu falava, putz, sim, sabe, os nós assim. E eu tô melhorando, nossa, pra caramba nisso, assim, conseguindo lembrar das coisas muito mais fácil. Tá me ajudando, assim,
muito, assim, esse tempo fora das redes. Então, acho que tem um lado positivo e negativo também. Posso confessar uma coisa? Eu dou aula de marketing digital. Só que assim, eu falei, né, há pouco que eu gosto de estar em redes sociais, tal, só que o tempo que eu fico é muito pouco. Quando eu olho, assim, pro meu Instagram, por exemplo, tem 80 notificações. Porque, assim, olha, é porque uma amiga minha me falou uma frase que ela falou assim, você saia dessas redes tóxicas. E uma amiga, enfim, a Thaís, enfim, tá na Austrália hoje. Isso me marcou muito. E aí, eu acho até engraçado que o celular, ele traz relatório de tempo. Ele falou, essa semana você usou 1 hora a menos seu celular. Eu fico tão contente, sabe? Sim. E eu dou aula de marketing digital. Então, quando eu tenho turma de marketing digital, eu saio assim na loucura, vendo tudo, vendo o que que mudou, o que que o algoritmo mudou, porque não é algo que é tão rotineiro para mim, não é algo que me faz falta. Hoje não me faz falta. Eu consumo muito conteúdo, eu consumo muito vídeo, porque eu gosto muito de fazer aula online, e eu sou do modelo que funciona muito com a aula online. Assim, olha, inclusive para você que está recomeçando o ano e quer aí se qualificar, pense nessas formações online, funcionam super bem, tá? Aí se você está pensando em algo para educação. Enfim, um devaneio, tá? Mas é isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou que o ano não, a mudança de ano, o recomeço não precisa ser radical, que nós podemos fazer pequenas coisas e aos poucos, no tempo certo, sem se pressionar, Isso mesmo. sem pressão externa, tá? A pressão tem que ser genuína, pessoal. A motivação, mais um conceito aí acadêmico, tá? A motivação, ela parte de duas coisas. Ela pode ser intrínseca, que ela vem da gente, ou ela pode ser extrínseca, que vem de fora, que nós somos mais afetados por isso. Por exemplo, uma motivação que é extrínseca, que vem de fora, meu chefe vira para mim e fala, olha, se você fizer um curso de inglês para negócios, você será promovido. Eu me motivarei a fazer esse curso para ser promovido. Foi uma motivação externa. E a motivação interna, ela parte de mim, parte do meu íntimo. Então eu falo, olha, eu quero fazer um curso de inglês porque eu quero viajar, eu quero conhecer novas pessoas e novas culturas. Partiu de mim, ninguém me pediu para fazer isso. E eu acho que para começo de ano, o que importa bastante é nós trabalharmos as motivações intrínsecas, internas, porque são elas que vão trazer esses pequenos recomeços que nós precisamos nessa virada de chave. Isso. E eu acho que são elas também que fazem a gente continuar com esse caminho, assim. Quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo isso, quando a gente quer realmente fazer isso, a gente consegue dar continuidade e até, né, bater lá a meta, colocar a meta como concluída. Quando é muito externo, chega um momento que você se perde ali naquela meta e você fala, por que eu tô fazendo isso, né? Será que é isso que eu quero mesmo? Eu acho que não. E aí acaba que a meta, né, não é concluída. Então, se você se conhece mesmo e sabe o que você quer, acho que isso é um grande começo, né? Sim, muito bem. Carol, como é que a gente respeita o próprio tempo sem se sentir atrasado profissionalmente? Pegar um pouquinho para esse lado profissional, porque é algo que nos atinge tanto, né? Falando, mais uma vez, batendo na tecla de sociologia do trabalho, né? Falando que a gente vive tão ligado a isso, e isso leva muito tempo da gente, impacta muito nas nossas metas. E como é que a gente respeita o nosso próprio tempo sem se sentir atrasado, com tanta coisa que nos bombardeia? Eu acho que o primeiro passo deveria a gente parar de ter tanta informação ao que o outro tá fazendo, assim. A gente começar a olhar mais pra gente mesmo, olhar mais pra nossa caminhada, pro que a gente já fez, para onde a gente quer chegar, mas olhando para o nosso passado mesmo, né? Olhando, eu parti desse lugar, passei por essas coisas, agora estou aqui e quero chegar em outro lugar. Acho que quando a gente para de se comparar mesmo, para de ter tanto acesso ao que o outro está fazendo, que é sempre positivo, porque nas redes sociais é isso que a gente vê, a gente consegue dar continuidade, né? E respeitar o nosso tempo. Perfeito, muito bom. Agora a gente já
se direciona para o nosso encerramento. Pro final, nossa, passa muito rápido, Passa né? muito rápido, meu Deus. Nossa, é um assunto que dá pano para manga. É, dá pra ficar horas aqui conversando. Tá certo. Eu acho que só pra gente... Vamos relembrar alguns tópicos Vamos. antes da gente encerrar com a pergunta final? Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão de respeitar o nosso próprio tempo, não começar com os 2 pés no peito de janeiro, falando eu vou fazer tudo, esquecer tudo que eu já construí. Então, nós falamos dessa questão de nós considerarmos a nossa trajetória e que recomeço, às vezes, é ajuste, não precisa ser do zero. Nós falamos do impacto das redes sociais, né, na nossa vida, esse impacto que as redes sociais causam, né, esse impacto nos causa bastante desconforto quando nós falamos de metas que nós temos a cumprir, mas o que a gente falou? E também sobre as metas, né? Como a gente cria as nossas metas, né? Para conseguir atingi-las no final. E, sobretudo, a gente começou falando sobre o simbolismo, a simbologia que janeiro tem, né? Por que a gente quer fazer tudo em janeiro? Relembrando, né? Que vem da Babilônia, é antigo e tal. Antigo. E isso se perpetua na sociedade contemporânea, né? Então, até hoje a gente tem esse rito de passagem. E aqui no Brasil a gente tem vários ritos religiosos ligados à virada de ano, né? Então é a virada de chave, mas não adianta virar a chave em janeiro e em fevereiro e esquecer tudo, né, Carol? Exatamente. Tem que continuar. Tem que continuar. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está começando o ano, se sentindo pressionado, qual seria? Você gostaria de deixar uma consideração final? Eu acho que o principal, filtre o que você veja nas redes sociais, né? Filtra aí o que você veja, olha para todas as pessoas que você segue, vê o que realmente tá te fazendo bem, o que você não gosta de acompanhar, o que toda vez que você olha você se irrita, fica irritado, se sente mal, exclui, você não precisa seguir ninguém, você não precisa continuar acompanhando essa pessoa. Para de se comparar. Então, assim, vai fazer uma limpa aí nas suas redes sociais, que vai ser o primeiro passo para você conseguir se sentir um pouco melhor. Perfeito, Carol, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada, Eli. Carol, eu queria muito agradecer a sua participação, você salvou, assim, nossa, acho que não podia ter começado de forma melhor, uma conversa muito fluida, muito tranquila. Olha, muito obrigado pelas contribuições, eu acho que vai ajudar bastante gente, com certeza, tá? Eu tô muito feliz, obrigada pelo convite. Adorei participar, queria ficar falando disso aqui o resto do dia, mas infelizmente a gente tem que terminar. Então é isso, agradeço muito, muito obrigada. Perfeito. E para você, ouvinte, para você que está nos vendo no YouTube, primeiro, né, deixa eu divulgar aqui as redes sociais do Pluralismo. Primeiro, o nosso e-mail. O nome é um pouquinho difícil, pessoal, mas vocês acostumam, tá? Parece um trava-línguas. Pluralismo. Aí, ó, viu? Como é difícil. Mas eu quis colocar exatamente por essa questão de ser plural, de diferentes óticas, enfim. Então, fala devagarzinho que dá certo. É pluralismo. O e-mail, o.pluralismo@gmail.com. O nosso Instagram é o.pluralismo e no YouTube nós estamos como Pluralismo somente, tá? Então nós estamos começando agora, né? Episódio quentinho, primeiro episódio. Então a gente vai alimentando lá as nossas redes sociais com o tempo. Então nós encerramos o nosso primeiro episódio do Pluralismo. Se esse assunto fez sentido para você, se nós conseguimos te tocar de alguma forma, se você acha que faz sentido compartilhar com outras pessoas, faça, por favor, divulgue o podcast, divulgue aí as informações que nós compartilhamos hoje, que com certeza pode ajudar outras pessoas, tá? Pense com carinho, nos ajude nessa trajetória e nós nos vemos no próximo episódio, porque pensar é plural. Um abraço, pessoal!